Olá, queridos, paz do Senhor Jesus para todos, amém? Amados, olha que interessante essa palavra. O livro de Atos, capítulo 16, a palavra vai falar de Paulo e Silas quando eles estavam presos ali na prisão em Filipos. E diz assim: E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Amém, queridos? Presta atenção nessa palavra. Essa palavra é tremenda. A palavra está falando que Paulo e Silas, ele estava preso, eles estavam numa prisão com os pés amarrados. Eles já tinham sido açoitados, eles já estavam nus, tinham arrancado as roupas deles, eles foram açoitados, agora eles estão amarrados pelos pés, é noite, meia-noite, eu fico imaginando que os presos já estão todos dormindo, mas é nessa hora que Paulo e Silas se levantam para adorar o Senhor, eles começam a cantar, eles começam a louvar ao Senhor por volta da meia-noite. E enquanto eles estão ali louvando, a palavra fala que as prisões, as correntes, aquilo que prendia eles foram libertos por causa do louvor. Eu creio que apareceu um anjo do Senhor ali, foi lá e arrancou aquelas correntes, desatou aquelas correntes lá e eles foram libertos. E mais interessante que isso, eles não fugiram, ninguém fugiu. Mas o que acontece? Naquele momento, estava todo mundo dormindo, o carcereiro, lógico, estava dormindo. Quando ele ouve o barulho, ele escuta o barulho e ele sai louco para ver o que tinha acontecido. E quando ele viu que Paulo e Silas e os outros presos, que eles estavam libertos, que as grades tinham caído por terra, as correntes tinham caído, aquele homem ficou louco. E a primeira coisa que veio na mente dele foi suicídio. Ele queria morrer, porque ele sabia que ele ia morrer por causa daquilo. O rei ia mandar matá-lo, se soubesse que os presos tinham fugido. Só que ninguém fugiu. E quando ele tem essa visão, quando ele vê que os presos estavam todos ali, que eles foram libertos por causa do louvor de Paulo e Silas, o que ele faz? Ele se rende, a palavra fala que ele se ajoelha e ele pergunta o que fazer para ser salvo por esse Deus. Então Paulo e Silas fala para ele: olha, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E aí, a partir daí, Paulo e Silas, eles vão para a casa desse homem e lá toda a família desse homem é liberta, toda a família desse homem é salva e mais, eles são batizados nas águas ali naquele lugar. O que eu quero trazer com essa palavra? O que eu quero dizer? É que Paulo e Silas, principalmente Paulo, ele já havia passado antes disso tudo aqui acontecer. Isso aqui está acontecendo por causa da obra de Paulo ali na cidade de Filipos. Mas antes de chegar em Filipos, Paulo havia passado por uma cidade chamada Listra, e lá ele havia libertado um homem, tinha feito uma oração e um homem paralítico ficou liberto, ficou curado. E é quando ele faz quando ele liberta esse homem, eles foram perseguidos e eles foram apedrejados. Imagina, por causa da obra do Senhor, você está ali trabalhando na obra do Senhor, você é apedrejado, você é perseguido, Então eles saem dali e eles vão para Filipos. E lá em Filipos, eles libertam uma moça que tinha um espírito de adivinhação. E as pessoas que ganhavam dinheiro por causa disso, elas não gostaram, por isso foram até o governante daquela cidade. A palavra diz aqui, eles ficaram muito nervosos, eles rasgaram as vestes e eles então prenderam Paulo e Silas. E à meia-noite Paulo e Silas está
cantando, louvando ao Senhor, e aí acontece tudo que eu já falei para vocês aqui. Mas presta atenção, Paulo e Silas, ele está cantando, eles estão louvando diante de uma adversidade, diante de uma dificuldade, diante de uma luta tremenda. Eles estão nus, eles estão no pátio, no sereno, de noite, amarrados num tronco, e eles estão cantando. E a partir dali, a partir daquele louvor, acontece um milagre, eles são libertos. Daí eles vão para a casa do carcereiro, e toda a família do carcereiro é liberta também. Onde que eu quero chegar? Eu quero chegar, querido, quero chegar no ponto seguinte, que diante de todas as lutas, diante de todas as dificuldades que Paulo e Silas enfrentaram, o resultado disso foi uma família salva. Por causa do milagre que Deus fez na vida deles, por causa de tudo que o carcereiro viu, eles foram levados para a casa do carcereiro, e não só o carcereiro, mas toda a família do carcereiro foi salva. Então, queridos, isso acontece por quê? Porque Deus tinha um propósito na vida de Paulo e Silas. Eles teriam que passar por estas aflições, por estas prisões, por esse sofrimento, para que a família do carcereiro fosse liberta, para que a família do carcereiro fosse salva. Então, queridos, o que eu quero te dizer é o seguinte, olha, que muitas vezes nós passamos por muitas lutas, às vezes nós estamos presos num cativeiro de depressão, de ansiedade, talvez nós estamos numa prisão mesmo, uma cadeia mesmo, uma prisão mesmo, no chilindró. Talvez nós estamos passando por uma enfermidade, de um câncer, não sei, mas Deus, Ele usa as nossas enfermidades, as nossas tribulações, e Ele nos coloca em lugares e em situações para quê? Para que o nosso testemunho, para que a nossa vida sirva de instrumento para ganhar outras almas, para ganhar outras vidas para o Senhor. Então, queridos, olha, eu não sei qual luta você está passando, não sei qual tem sido o seu sofrimento, mas uma coisa eu sei, que essa enfermidade, que essa luta, ela pode ser transformada em bênção. Através dessa dificuldade que você está vivendo, dessa luta que você está passando, você está ganhando experiência para mais na frente você ser usado como um instrumento para ganhar almas para Jesus, pessoas que vão passar pelo seu caminho, pela sua vida, com as mesmas lutas que você está enfrentando, e você vai servir de instrumento para curar essas pessoas, para libertar essas pessoas e para levar essas pessoas à salvação. Então, queridos, olha, faça desse limão a limonada. Já que você está doente, já que você está sofrendo, está sendo perseguido, está preso, não sei o que está acontecendo, pega tudo isso e transforma isso em salvação. Deixa Deus usar a sua vida para que outras pessoas, através da sua enfermidade, conheçam a verdade, conheçam Jesus e sejam salvos. Amém? Fica essa dica para você aí, fica essa reflexão, que Deus te use no nome de Jesus, que Deus te abençoe no nome de Jesus. Nós nos encontramos no próximo vídeo.